Irmãos e irmãs, novamente, ou bom dia, ou boa noite. Mas eu tenho certeza que esse domingo seria uma boa noite, porque nós seríamos sábado à noite. E lembrando, irmãos, que nesse momento, novamente, em online, que nós estamos para esse domingo, para o culto, lembrando que é o Dia dos Pais. Antes de nós começarmos a delinear a mensagem do que eu quero dar assim aos pais, o parabéns a cada pai que faz parte do nosso grupo, também aos pais que estão em online e fazem parte do grupo para ouvir a mensagem, esse culto. Então queremos dar os parabéns. E hoje, para o Dia dos Pais e para o culto Dia dos Pais, nós temos um texto bem interessante que é o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10. Irmãos, eu estarei lendo esse texto porque é uma maneira mais fácil de estarmos entendendo o que Deus tem em propósito com Jeremias. Depois nós vamos estar passando em pontos para facilitar o entendimento da palavra. Aí diz em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10 o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo o quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão sobre Jeremias, tocou-lhe a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, que Deus possa estar nos abençoando enquanto estamos meditando, e que a graça de Deus possa estar conosco nesses momentos de culto. E aí nós queremos colocar esse texto com um pensamento-chave. Jeremias recebe incumbências de Deus. Irmãos, quando nós olhamos essa responsabilidade que Deus dá para Jeremias, essa responsabilidade, na verdade, é uma incumbência de trabalho. É como se hoje alguém fosse trabalhar em alguma firma e não saberia o que fazer, e o chefe ou o dono da firma diria: você vai fazer isso. E a pessoa sabe que tem que dar conta desse trabalho, ou seja, isso é uma incumbência de responsabilidade para o seu dia a dia. E isso Deus fez com Jeremias. Jeremias era jovem, ele diz como criança, mas verificando a pesquisa e buscando, para o judeu, ou seja, para o israelita, até 24 anos, eles ainda eram considerados crianças. Não era uma criança como nós pensamos hoje, brincar com a coisa, mas era uma criança que mais estava em volta da educação familiar. Ele não tinha uma incumbência de ter um trabalho pesado ou estar no campo de guerras com os soldados. Lembrando, irmãos, que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Então ele era um moço, jovem, criança talvez, como se diz no texto. Mas os irmãos deles eram guerreiros. Então eles já sempre se preparavam para as guerras e para as lutas. Então Jeremias era um destes jovens. Então, irmãos, quem era na verdade Jeremias em si? Jeremias, com a sua época de infância e jovem, ele é da época do rei Josias. Olhando um pouco essa questão do rei Josias, irmãos, ele foi um homem
fiel a Deus. E ele reinstituiu novamente a Páscoa, quando encontraram os livros do Pentateuco, os livros de profetas. Então, aí o que é que acontece? Josias novamente volta a adorar e a servir ao Deus de Israel, ao nosso Deus. E com isso, Jeremias é filho de Euquias. Lembrando que Euquias era um sacerdote. E em si, Euquias era da linhagem de Levi, porque era um sacerdote. Então Deus escolhia os seus sacerdotes, os seus profetas, geralmente e por sua natureza da tribo de Levi, porque eles foram constituídos os servos para o Senhor entre o povo de Israel. Então Jeremias, ele vem de uma época que houve um renascimento dentro da palavra de Deus, ou seja, podemos dizer assim, até um avivamento da palavra de Deus entre o povo de Israel. Voltaram a adorar a Deus. Mas só que era uma época que os reis estavam se dividindo. E quem eram esses reis? Josias já estava ficando acabado com o seu reino, então entraram os filhos de Josias. E esses dois não se entendiam. Então um começou a reinar o reino do norte e outro o reino do sul. E aí é que Jeremias entra em pauta como um escolhido de profeta. Ele, como profeta, era para ser um profeta, na verdade, interpolítico. O que quer dizer essa palavra interpolítica? Seria, ele foi escolhido por Deus, não só para falar ao povo de Deus, mas ele foi escolhido, como nós lemos e nós vamos ver depois ainda, ele era para falar para todas as nações. Então, não era só a palavra para o povo de Israel, era a palavra para todas as nações. Em outras palavras, isso quer dizer que ele foi escolhido como profeta e se tornou um profeta interpolítico. Como hoje, a palavra de Deus não é só pregada aos judeus, ela é pregada para todas as nações que querem ouvir a palavra. Então, Jeremias foi escolhido para falar, e ele diz assim, eu não posso falar. E Deus coloca ele assim, de repente, numa prensa, nós podemos dizer, irmãos. E aí, quando a gente usa essa palavra prensa, me faz lembrar uma coisa bem interessante, irmãos. Como se faz um torresmo gostoso? Você frita a gordura do porco e você tira essa gordura depois e tira o que é a gordura em si, que se torna o torresmo, que não tem mais gordura. Mas para ele ficar bem sequinho e bem gostoso, você coloca ele numa prensa. Aí dá aquele tipo bolo de torresmo. Então, Deus colocou Jeremias numa prensa, para que Jeremias entendesse que o trabalho que ele estava assumindo agora, essa nova função para o povo de Israel como profeta de uma pessoa jovem e um profeta interpolítico, Deus teve que colocar para ele, nesse texto que nós lemos, algumas promessas. Irmãos, e essas promessas, elas foram seguradas até no final da vida de Jeremias. Se nós lemos o livro de Jeremias, a gente vai dizer, não, Deus foi muito brusco, ele foi muito abrupto com Jeremias. Mas ele deu a promessa que ele estaria sempre junto de Jeremias. E ele colocaria as palavras certas na boca de Jeremias. Vocês conhecem esse verbo ou esse provérbio que diz assim, antes de você falar, conte até 40. Para você realmente meditar se você vai falar certo. E aí lembra-se um pouco também os grandes preletores. Eles sempre dizem assim, quando eu é para falar 1 hora numa palestra, você me avisa
3, 4 dias antes do dia da palestra. Mas se é para falar meia hora, 30 minutos, você me avisa com mínimo 15 dias de antecedência. E se é para falar 10 minutos, você tem que me avisar mínimo 30 dias com antecedência. Mas se é para falar 5 minutos, me avisa com 90 dias de antecedência. Porque tudo que você vai falar em 1 hora, você precisa colocar em 5 minutos nas suas palavras. Então, é literalmente uma prensa das palavras. Tem que sair o que você quer comunicar de 1 hora. E Deus coloca isso para Jeremias. Jeremias, não te preocupa em preparar a palavra que você vai falar ao povo que eu estou se constituindo como profeta. Te preocupa em me servir, em caminhar comigo. Eu vou cuidar de ti. E aí, irmãos, eu quero colocar 6 pensamentos objetivos para nós. O primeiro pensamento seria: Deus conhecia o seu profeta interpolítico. Se nós olharmos o versículo 5, veja o que diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então vejam bem, irmãos, Deus já conhecia Jeremias antes que os pais sabiam que Jeremias iria nascer. Já na formação de Jeremias, Deus estava. Lembre o Salmo 139. Deus nos conhece desde antes. Então, isso ele diz assim: Jeremias, vai, eu te conheço já. Eu sei como você se virou lá dentro no corpo da sua mãe. Eu te formei, eu estava lá, Jeremias. Confia em mim. Vai. Aceite esse desafio. E aí no segundo pensamento, irmãos, Deus o colocou como profeta às nações. Olha uma vez o que diz o versículo 5 ainda assim, né? Te consagrei e te constituí profeta às nações. Essa palavra aqui, profeta às nações, ele está com o as craseado. Em outras palavras, poderia ser colocado ali, profeta para as nações. Isso o português tem essa qualidade de poder resumir e fazer isso apenas com uma crase em colocar. E Deus coloca isso para Jeremias. Jeremias, eu estou te constituindo profeta às nações. Irmãos, pensem comigo nesse momento, jogue seu raciocínio bem longe. As nações que Jeremias ia servir não eram nações que eram atendidas por avião, por trem, por navios ou por tecnologia. Eram nações que ele tinha que alcançar andando a pé. E se fosse ainda bom, ele ia montar um burrico, não um cavalo, porque os profetas não tinham cavalos, eram mulas, era um animal mais lento. Então Jeremias, ele sabia a sua tarefa a fazer. E um terceiro pensamento, irmãos, eu te envio. Irmãos, olha uma vez, diz Deus a Jeremias, eu te envio. Vamos parar um pouco para meditar e refletir. Você já pensou Deus chegar a você nas suas orações, na leitura das notas diárias todo dia que você tem, ou de repente no conversar com alguém sobre a palavra de Deus e contar as bênçãos que recebemos, ou contar os planos que Deus tem para nós no nosso dia a dia, e de repente Deus chega assim e diz assim no meio da nossa conversa, eu estou enviando você, ou estou enviando vocês. Veja uma forma tão pessoal como Deus vem a Jeremias. Ele não vem através da palavra de uma outra pessoa.
de um outro mensageiro. Deus vem pessoalmente a Jeremias. Mas lembre que Jeremias era jovem. Onde é que estão os jovens hoje para estar meditando na palavra de Deus? Em grande parte, a maior parte diz, eu não tenho tempo. Eu estou estudando, não tenho tempo para a igreja. Eu não posso porque eu estou trabalhando. Porque eu não posso, estou fazendo sobre horas. Mas Jeremias aqui era jovem. Era filho de um sacerdote que estava envolvido com a obra do Senhor. Mas Jeremias estava atento para ouvir a voz de Deus. E isso, irmãos e irmãs, falta hoje em nosso meio. Falta hoje em meio à igreja. Eu não estou dizendo em meio à igreja só do Canela, mas o que falta isso é em meio à igreja que é o corpo de Cristo. Se a gente olhar, as igrejas hoje estão se envolvendo com políticas e políticas, comércio, em marketing, o que podemos fazer para arrecadar fundos, o que podemos fazer para aumentar o número de membresias. Irmãos, Jeremias não recebeu a ordem para fazer marketing. Ele recebeu a ordem para falar as palavras que Deus queria. E elas foram duras, se nós formos ler. E essa dureza que Jeremias pregou foi muito duro no corpo dele. Jeremias sofreu muito. Leem o livro de Jeremias. Vale a pena, nessa época de pandemia, estar lendo o livro de Jeremias. E aí agora, irmãos, o quarto pensamento é o versículo 7. Vejam bem, dizer o que Deus quis que fosse dito. Não, irmãos, isso ali não combina conosco. Eu vou repetir o que o outro está me dizendo? Não, eu vou falar o que eu penso. Isso está dentro da nossa índole pessoal. Falar o que eu quero, falar o que eu acho que está certo. Falar o meu pensamento e não o que o outro está pensando. Mas aqui, irmãos, no versículo 7, vejam bem o que diz ali para nós. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. A primeira parte do versículo que nós pensamos no pensamento 3, agora no 4 está de novo. Irás para onde eu te mandar. Olha, irmãos, dentro disso está uma disposição para obedecer. Mas agora vem uma segunda parte dessa obediência. Falar o que Deus quer que seja falado. Olha o cuidado que Jeremias recebeu de Deus e, em outras palavras, o tesouro de palavras que Deus estava pronto para colocar na boca de Jeremias. Em outras palavras, quando Jeremias falava, era o próprio Deus falando através da sua boca. Irmãos, Deus usa os nossos membros na sua obra. Não se esqueça, Deus usa os seus pés, suas mãos, sua boca, seu nariz, seus olhos, seus ouvidos, seu corpo. Lembro que nós paramos por causa da pandemia a estudar os dons de Deus. Nós vamos voltar com esse estudo. O quanto Deus faz uso do nosso ser inteiro. E Ele usa a nossa língua. Para que por cima dos lábios possam vir as palavras. Então, você vai dizer, Jeremias, o que eu vou te mandar dizer. O pensamento 5, irmãos. Deus encoraja Jeremias e que não tivesse medo. A incumbência interpolítica como profeta que Jeremias recebe, agora, irmãos, Deus dá coragem para ele. Jeremias, não te preocupa, eu vou estar contigo. E aí, olhe uma vez o versículo 8 que diz para nós, não temas diante deles. De quem? De todos os reis
e profetas dos deuses, especialmente dos deuses de Baal. Jeremias, não tenha medo, Jeremias. Não tenha medo. Irmãos, esse preparo de Jeremias, de não ter medo e desafiar os profetas dos deuses pagãos, é o reflexo de Elias e Eliseu. O que Elias fez, irmãos? Ele desafiou os profetas de Baal. Já era o preparo de Jeremias em dizer, pode fazer. E Elias foi vitorioso. Mas o que fez Eliseu também, se nós olharmos? Era um preparo para exatamente o quê? Ser este homem corajoso e demonstrar aqueles que Deus escolhe, Deus capacita e Deus dá força para enfrentar as dificuldades. E ele diz, não tenha medo. Quantas pessoas, irmãos, quando a gente faz curso de evangelismo, a gente ouve dizer, eu tenho vergonha de falar com o outro sobre Jesus. Eu tenho medo de falar sobre as respostas que a gente recebe. Lembra que é Deus que coloca a palavra na sua boca para falar. Eu conheço uma irmã em Cristo, de Blumenau. Ela passou por um problema muito sério de drogas na família. Mas quando ela aceitou a Jesus, ela disse, eu vou falar para todas as pessoas de Jesus que eu vou encontrar no ônibus. Epa, irmãos, ônibus. Pode imaginar a aglomeração. Mas sabem que ela começou a falar no ônibus do bairro dela, de Jesus Cristo, e passando por dias, ela entrou num problema sério cancerígeno. E ela passou a não mais usar o ônibus por um tempo. E as pessoas perguntaram, aonde ficou aquela missionária que falava de Jesus aqui no ônibus para nós? E quando ela recuperou da sua saúde, voltou a andar de ônibus, eles aplaudiram e disseram, veio a nossa missionária. O ônibus naquele momento se tornou literalmente o altar da palavra de Deus. E ela ganhou muitas pessoas para Jesus. E através dessa coragem dela, a família deixou também de ser usuária de entorpecentes isso. Irmãos, Deus encoraja. Ele diz, não tenha medo. Irmãos, agora do Canela, não tenhamos medo pelo trabalho que Deus nos deu na igreja do Canela. Ele nos dá força e nos dá coragem. E assim agora, irmãos, o pensamento 6 para terminarmos. As palavras Deus colocaria em sua boca. O versículo 8, ele ia dizer, você vai falar o que eu disser. Agora, no versículo 9, irmãos, muda um pouco esse pensamento. Não é mais só falar o que Deus diz. Agora Deus também coloca esse tesouro da palavra dele na boca de Jeremias. Em outras palavras, a boca de Jeremias era o utensílio da mensagem de Deus. Talvez poderíamos dizer hoje na tecnologia, o microfone. Sabe, irmãos, é isso que Jeremias recebeu como apoio de Deus. No versículo 9 diz assim, depois estendeu o Senhor a mão. Quando Jeremias estava ainda pensando que ele era menino para não poder falar, agora de repente Deus vem na sua proximidade e coloca a sua mão sobre Jeremias. Irmãos, vocês já sentiram a mão de Deus sobre você? Sabe quando você está de repente tão triste, tão às vezes amargurado ou tão decepcionado e de repente alguém coloca a mão sobre o seu ombro? Não faz bem? É isso que Jeremias sentiu agora de Deus. Deus
colocou a sua mão sobre o ombro, ou estendeu, tocou a Jeremias, e Jeremias agora sentiu a presença de Deus na vida dele. Agora ele estava pronto, literalmente, para falar aquilo que Deus ia colocar. E aí, se a gente olha de repente, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmãos, aqui não são mais palavras de homens. Não são mais palavras de pessoas, pensadores, poetas, pastores, missionários, médicos, professores. Aqui é a palavra de Deus colocado na boca de Jeremias. E essas palavras, irmãos, tinham poder. Por isso Jesus, lá no Novo Testamento, diz de repente, céu e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então lembre, irmãos, quando você usa a palavra de Deus para anunciar a mensagem de Deus, lembre que essas palavras são Deus que está colocando na sua boca. Não se esquive de falar de Jesus. Não se esquive de falar do poder de Deus. Não se esquive de falar daquilo que Deus fez na época de Jeremias, naquilo que Deus faz também hoje na nossa época. E naquilo que Deus fez na tua vida, na tua família. E naquilo que Deus faz também no Dia dos Pais. Para cada pai que possa sentir esse Deus colocando a mão sobre ele. E aí, de repente, olhamos para que trabalho? Olha a missão. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Não era só sobre Israel. As nações em volta e os reinos. Para arrancares e derribares, para destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares. Irmãos, Jeremias era para ser um arado, que tem o bico na ponta para arar, volver a terra, fazer sulcos, e ver o que é terra boa, o que é terra ruim. E ele não era para olhar para os direitos adquiridos das pessoas hoje que falam a todos têm o direito para professar a sua religião. Jeremias era para tirar fora aquilo que não era de Deus. Aqueles que não serviam a Deus. Ele era para fazer limpeza. Irmãos, essa limpeza espiritual precisa acontecer também hoje na vida da igreja. A limpeza espiritual é tirar aquilo que me afasta da palavra de Deus, aquilo que me tira dos objetivos de Deus, para que eu possa ter transparência direta com Deus e saber onde eu estou porque Deus me colocou. Então, essa é a razão de Jeremias para a nossa época. A época exatamente de Dia dos Pais também. Jeremias era filho de um sacerdote. Que nós possamos também ser esses filhos do Deus vivo. E assim passamos a ser irmãos em Cristo. Que Jeremias possa ser uma mensagem clara, pura e transparente para as nossas vidas nesta época. Irmãos, não tenham medo. Descanse no Senhor. Não tenham receio. Saibam que Deus toca na sua vida e vai te sustentar. Não tenha desespero em você. Confie no Senhor, porque é Ele que escolhe você para segui-lo. Então siga a este Deus como Jeremias seguiu. Que Deus possa te abençoar, querido Pai, e lembre dos seus pais do passado. Que Deus possa estar também junto com a família dos pais hoje, com a família da igreja,
e a todos que estão ouvindo a mensagem. Tenho certeza que a introdução e o louvor irá caminhar para esse sentido, que nós podemos dizer: Deus é um Deus de poder, é um Deus da salvação em Jesus Cristo, e é um Deus que nos conduz à retidão da vida através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde, e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz, e que Deus levante o seu rosto sobre ti, agora e para sempre. Irmãos, lâmpada para os nossos pés, seja a sua palavra e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém.